Há momentos em que não é o carro que atrasa o piloto, mas quem está por trás do rádio. No caso de Hamilton, cada corrida parece confirmar uma verdade incômoda. Algo no elo com sua equipe está quebrado. O carro mostra sinais positivos na sexta-feira, mas no sábado tudo se desfaz. Não é azar, não é clima, é intervenção. Enquanto Leclerc avança com consistência, Hamilton parece preso num ciclo de progresso e retrocesso. A equipe acerta, depois desfaz, melhora, depois confunde. E no meio disso está um campeão mundial tentando entender por que está sempre voltando à estaca zero. A tal adaptação já não explica mais nada. O problema parece estar no ponto mais sensível da Fórmula 1 moderna: a comunicação entre piloto e engenheiro. Será que o verdadeiro obstáculo não é o carro, mas quem está ajudando a configurá-lo? Não é mais uma questão de talento. Hamilton sabe guiar no limite, sabe sentir o carro, sabe vencer. Mas quando o piloto começa o fim de semana com potencial e termina sem entender o que aconteceu, o problema claramente não está nas mãos dele, e sim nas mãos de quem está por trás dos ajustes. O mais curioso, Leclerc não passa por isso. Mesma equipe, mesmo carro. Fim de semana mais estável. Então por que Hamilton vive num quebra-cabeça técnico? O acerto muda, o equilíbrio desaparece e a confiança também. Parece que cada evolução é sabotada por decisões que vêm de dentro da própria garagem. Quando o piloto começa a duvidar do próprio time, a performance deixa de ser uma questão de velocidade e vira uma guerra psicológica. E talvez o maior erro da Ferrari hoje não esteja no projeto do carro, mas no elo humano entre Hamilton e quem deveria decifrá-lo. Na Fórmula 1, a diferença entre um carro competitivo e um carro perdido muitas vezes não está na aerodinâmica, está na conversa. O engenheiro de corrida é mais que uma voz no rádio. Ele é o tradutor entre a máquina e o piloto, o responsável por transformar sensação em dados e dados em decisões. E com Hamilton, o que se vê é o oposto disso. Em vez de clareza, há ruído. Em vez de confiança, hesitação. O rádio virou uma sala de eco. Respostas secas, silêncios que pesam, nenhuma orientação real. Enquanto Leclerc se sente cada vez mais conectado ao próprio acerto, Hamilton parece lutar contra o carro e contra o próprio time. Um piloto desse nível não precisa de promessas, ele precisa de sintonia. E nesse momento, parece que a Ferrari está errando justamente onde não pode, na capacidade de entender aquele que deveria liderar o projeto. A diferença dentro da garagem da Ferrari nunca foi tão visível. De um lado, Charles Leclerc com um carro que responde, evolui e entrega previsibilidade. Do outro, Lewis Hamilton com um acerto que muda a cada sessão, um equilíbrio que nunca se repete e uma equipe que parece mais confusa do que colaborativa. A sensação é de que estamos assistindo dois pilotos de duas equipes diferentes e não dois companheiros dividindo o mesmo box. Enquanto Leclerc constrói sobre o que foi testado no dia anterior, Hamilton precisa reaprender o carro a cada nova entrada na pista. Um dia o problema está no eixo dianteiro, no outro é a traseira que não segura. O carro muda, o piloto tenta se adaptar, mas quando começa a entender, tudo muda de novo. Não é sobre adaptação, é sobre instabilidade interna. E instabilidade gera desconfiança. E desconfiança na Fórmula 1 custa décimos. E décimos custam corridas. O que intriga é que Leclerc não enfrenta esses dilemas. Não é azar, é sintoma. Um sintoma que pode estar ligado à comunicação entre engenheiro e piloto. Ao filtro técnico que transforma os dados em escolhas. À clareza nas decisões que precedem cada entrada na pista. Hamilton não está pedindo milagres, ele quer previsibilidade. Um caminho claro do primeiro treino até a corrida. Um plano que seja coerente. E por mais experiente que seja, até os maiores campeões precisam confiar nas pessoas ao redor para entregar o melhor de si. Hoje, na Ferrari, essa confiança parece trincada, e o contraste entre os dois lados da garagem torna isso impossível de ignorar. Na Fórmula 1, um engenheiro de corrida não é apenas quem diz box, box. Ele é o cérebro paralelo do piloto. É quem entende antes mesmo da telemetria quando algo não está certo. É a voz que traduz o que o piloto sente, mas não consegue explicar, que antecipa problemas, que acalma, que orienta. Tudo isso sem tirar a concentração de quem está a mais de 300 km por hora. No caso de Hamilton, essa ponte parece estar rachada. Ricardo Adami é um engenheiro experiente, ninguém questiona isso. Mas experiência nem sempre é compatibilidade. A Ferrari pode ter dado a ele um carro competitivo,
Mas não deu ainda o que realmente sustenta uma temporada vitoriosa: sintonia total entre o homem e a máquina. Hamilton não está enfrentando uma falha comum. Ele não sente o carro e, pior, parece não confiar mais em quem deveria ajudá-lo a sentir. E quando essa desconexão acontece, o impacto vai muito além da técnica. Torna-se mental. O piloto começa a duvidar do próprio feeling, a segunda guessar cada curva, cada ajuste. E quando se está correndo contra os melhores do mundo, esse tipo de hesitação é fatal. Enquanto Leclerc se sente cada vez mais confortável no ambiente técnico ao redor dele, Hamilton parece estar numa luta silenciosa, não só contra os adversários, mas contra a própria equipe. Os dados não mentem, e nos treinos livres, Hamilton mostra exatamente o que a Ferrari quer ver: ritmo constante, respostas consistentes, desempenho competitivo e instintos longos. Mas então chega o sábado, a classificação, o momento de colocar tudo à prova. E o que se vê é o oposto do que os treinos prometeram. O carro já não responde da mesma forma. O equilíbrio se perdeu. A confiança também. É como se a equipe tivesse encontrado o caminho e depois rasgado o mapa. Hamilton entra no fim de semana com sinais animadores e termina sem saber onde errou. E a resposta pode não estar na pista, mas dentro do box. Porque nenhuma performance quebra sozinha. Quando a evolução desaparece entre uma sessão e outra, é sinal de que decisões foram tomadas, e talvez não pelo piloto. A classificação em Jeddah é um reflexo cruel disso. Hamilton começou o fim de semana no ritmo certo, mas viu tudo se desmanchar quando mais precisava de previsibilidade. Os tempos sumiram, o rádio se encheu de dúvidas e a corrida começou já comprometida por um sétimo lugar que pesa muito mais do que aparenta. Do outro lado, Leclerc teve um sábado estável, previsível, controlado. O mesmo carro, a mesma equipe, a mesma pista, dois destinos diferentes. E é aí que mora a pergunta que ninguém na Ferrari parece querer responder. Por que o acerto funciona para um e falha para o outro? Será que as escolhas estão sendo feitas com clareza para ambos? Ou será que Hamilton está recebendo um processo mais improvisado, mais instável, mais reativo? A Fórmula 1 é feita de milésimos, mas a diferença aqui parece estrutural. Não se trata de questionar talento. Hamilton tem 7 títulos mundiais e uma carreira inteira provando que sabe entregar sob pressão. A questão não é ele, é o ambiente. É o sistema ao redor dele que parece falhar exatamente onde deveria protegê-lo. Quando um carro começa o fim de semana bem e termina enigmático, quando os dados dizem uma coisa e a pista mostra outra, o problema não é o piloto. É a tradução entre ele e a engenharia. Fred Vasseur prometeu adaptar a Ferrari ao estilo de Hamilton. Mas será que só o carro precisa mudar? E se o que falta não é uma nova asa dianteira ou uma atualização de piso, mas alguém que saiba ouvir, interpretar e agir de acordo com o que Hamilton transmite? A conexão entre piloto e engenheiro é invisível, mas poderosa. Quando ela existe, o carro flui. Quando ela falha, tudo trava. E é exatamente isso que está acontecendo. O mais inquietante é que essa desconexão está se tornando visível para todo o paddock. A Ferrari pode ter 2 talentos gigantes dentro da garagem, mas só um deles parece ter continuidade técnica. O outro está girando em círculos. E isso não é um capricho, é um risco. Porque em um campeonato tão apertado, perder consistência interna é o primeiro passo para perder posições no grid. Enquanto Leclerc opera dentro de um ciclo estável, Hamilton vive num eterno recomeço. E a pergunta que ecoa cada vez mais forte é: o que Charles tem que Lewis não tem? Talvez a resposta não esteja em nenhum dado. Talvez esteja na voz que ele escuta no rádio ou na ausência dela. E talvez seja justamente isso que esteja faltando. Alguém que fale a mesma língua, não em inglês ou italiano, mas na linguagem da sensibilidade de pista, do tempo de reação, da adaptação que nasce do entendimento mútuo. Hamilton não precisa de um carro perfeito. Ele precisa de previsibilidade, de uma bússola interna que se alinhe com quem está no outro lado do rádio. Precisa de decisões que respeitem o que os dados mostram e o que ele sente, e não que invalidem a cada novo treino aquilo que foi construído no anterior. Dar a Hamilton um novo engenheiro de corrida não seria um ato de ruptura, mas um passo estratégico. Não é sobre criticar o profissional atual. É sobre reconhecer que compatibilidade na Fórmula 1 vale tempo de volta. Um engenheiro certo pode extrair o melhor de um carro mediano. Um engenheiro errado pode enterrar um carro excelente. E quando falamos de um piloto como Hamilton,
Essa escolha não deveria ser deixada para o acaso. Hoje, a Ferrari precisa mais do que potência e aerodinâmica. Precisa de sintonia, de um comando técnico que transforme potencial em resultado. Porque um Hamilton com a engenharia certa não é só competitivo, ele é imbatível. E talvez, neste exato momento, seja disso que Maranello esteja mais carente. Na Fórmula 1 moderna, perder 0,2 segundos por volta pode significar o fim de uma temporada inteira. E o mais alarmante é perceber que esses décimos não estão sendo desperdiçados em erro de pilotagem, mas antes mesmo da largada. A cada fim de semana, Hamilton mostra lampejos de performance, mas a Ferrari parece incapaz de preservar esses avanços. O problema não está em encontrar o acerto, está em manter o que funciona. Enquanto Leclerc caminha com firmeza, Hamilton patina em incertezas. Um piloto desse calibre não pode ser tratado como um novato tateando o próprio carro. Ele precisa de consistência técnica, de um engenheiro que saiba identificar com clareza o que funcionou, o que deve ser mantido e onde realmente é necessário arriscar. Porque arriscar sem critério é o mesmo que sabotar silenciosamente. E é exatamente isso que parece acontecer. O lado de Hamilton na Ferrari se tornou um campo de testes descoordenado. O piloto guia no escuro, confiando que aquilo que funcionou hoje também funcionará amanhã, mas não funciona. O resultado? Ritmo fragmentado, desempenho instável, classificação comprometida. E no domingo, ele já larga atrás dos que deveriam estar atrás dele. Cada novo final de semana, a distância entre Leclerc e Hamilton não é apenas medida em posições no grid, mas em estabilidade técnica. Charles entra na pista com um plano que se mantém, se ajusta de forma precisa e progride com lógica. Hamilton, por outro lado, parece preso em um labirinto, onde cada saída se transforma em mais uma parede. O acerto que funcionou no TL2 é alterado para o TL3. O equilíbrio que ele elogia na sexta desaparece no sábado. E quando chega a classificação, o carro parece outro. Isso não é uma falha de pilotagem, é uma falha de sistema. Hamilton precisa de alguém que enxergue mais longe, que diga, vamos manter isso quando os dados confirmam que algo está dando certo. Mas o que se vê é o contrário. Uma engenharia que parece não confiar nos próprios acertos e, por consequência, força o piloto a correr em terreno instável. O problema? Um piloto pode improvisar, mas não construir. E sem uma base sólida, nenhum talento se sustenta. Talvez o maior erro da Ferrari neste momento não seja técnico, mas de percepção. Eles estão tratando um dos maiores da história como se ele ainda precisasse provar alguma coisa. E quando um time começa a desacreditar silenciosamente do seu líder, está a um passo de perder tudo. Há um ponto em toda a relação técnica onde o desempenho deixa de ser apenas uma questão de dados e passa a ser uma questão de respeito. Lewis Hamilton não precisa de validação. Sua carreira fala por ele. Mas mesmo um heptatacampeão precisa de um time que reconheça sua leitura de pista, que valorize sua sensibilidade, que escute antes de recalibrar o que já funcionava. E nesse momento, a Ferrari parece surda. A desconexão é visível. Não é apenas uma diferença de ritmo, é uma diferença de tratamento. O acerto de Leclerc evolui com naturalidade. Nada é reinventado do zero. Já Hamilton parece sempre no modo tentativa e erro, como se sua experiência fosse um dado a ser testado e não uma referência a ser respeitada. A cada nova sessão, novas instruções, novos caminhos, nova confusão. Se a Ferrari não perceber rápido que essa abordagem está minando o potencial de um dos maiores talentos do grid, perderá mais do que pontos. Perderá tempo, perderá confiança e possivelmente perderá o próprio Hamilton antes mesmo do fim do projeto. Porque nenhum piloto, por maior que seja, pode lutar contra a própria equipe por tempo indefinido. Hamilton ainda é rápido. Isso ninguém pode negar. Mas velocidade sem direção clara vira frustração. E é isso que estamos vendo. Um piloto que ainda entrega voltas boas, que ainda mostra ritmo em stints longos, mas que não consegue converter isso em resultado consistente. Por quê? Porque o que falta não é talento, é confiança na jornada do fim de semana. A Ferrari precisa entender que com Hamilton não basta entregar um carro competitivo. É preciso entregar um plano que evolua sem se desfazer a cada sessão. Um caminho técnico que seja compreensível, lógico, ajustável e principalmente construído em parceria. Não dá para pedir que o piloto confie no carro se quem está por trás do volante muda o caminho sempre que algo começa a funcionar. Charles Leclerc tem isso. E por isso seus resultados têm consistência. Ele guia com clareza, sabe o que esperar da próxima curva.
Hamilton, não. Ele parece correr num cenário que se redesenha a cada entrada na pista. Isso não é competição justa. É um desgaste interno disfarçado de tentativa de evolução. A maior parte do paddock olha para o carro. Alguns olham para o piloto, mas os que realmente entendem Fórmula 1 sabem que há uma peça tão vital quanto qualquer aerofólio: o engenheiro de corrida. Ele é quem transforma potencial em consistência, quem antecipa ajustes e traduz incerteza em estratégia. E nesse momento, talvez o maior investimento que a Ferrari possa fazer não esteja em upgrades técnicos, mas na voz que fala com Hamilton dentro do capacete. Dar a Lewis um novo engenheiro não é desrespeito ao atual. É um movimento estratégico. É reconhecer que o elo não está funcionando, que o ruído entre sensações e decisões está custando posições, e que num grid onde 2 décimos separam a glória da decepção, insistir na mesma comunicação falha é como correr com uma asa danificada. Se a Ferrari quer de verdade entregar a Hamilton um capítulo final digno, precisa começar pela base, pela confiança, pela voz que o acompanha em cada volta. Porque no fim das contas, títulos são construídos por 1000 acertos e perdidos por um único erro repetido todos os sábados. A pergunta que a Ferrari precisa encarar é simples: quantas corridas mais está disposta a desperdiçar até perceber que o problema não está no piloto? Quando um campeão como Hamilton começa a se perder no próprio ritmo, não é porque ele esqueceu como se corre. É porque quem deveria ouvi-lo está ocupado demais tentando ajustar o que não precisava ser ajustado. Um piloto como Lewis não exige obediência cega, mas sim parceria real. Ele precisa ser ouvido, levado a sério, considerado como parte vital das decisões. Se os dados mostram progresso e mesmo assim a equipe decide voltar atrás, o que está sendo colocado em primeiro lugar? O ego técnico ou a vitória? Fred Vasseur prometeu adaptar a Ferrari ao estilo de Hamilton. Mas será que essa promessa vale apenas para as peças do carro? E quanto à mentalidade? E quanto à forma de conduzir o lado humano de um dos maiores nomes da história da Fórmula 1? Um time que não ouve seu piloto também não escuta os sinais da pista. E quando ignora os sinais, acaba sempre perdendo o caminho. Entre todas as atualizações, testes de túnel de vento e simulações de estratégia, existe uma variável que a Ferrari ainda não parece ter considerado: mudar o elo técnico que conecta Hamilton ao carro. Eles tentaram novos acertos, novas soluções aerodinâmicas, até novas filosofias de pilotagem, mas ainda não testaram o óbvio: o engenheiro de corrida. É nesse ponto que uma pequena mudança pode significar uma transformação completa. Não porque o engenheiro atual seja incompetente, mas porque às vezes, mesmo os melhores profissionais não são os certos para determinados pilotos. Faltam linguagem comum, ritmo, química. E na Fórmula 1, onde tudo é milimetrado, isso não é detalhe, é fator decisivo. O que Charles tem que Lewis talvez não seja talento nem equipamento, talvez seja continuidade. Um engenheiro que entenda seu estilo, que saiba quando insistir e quando ajustar, que interprete cada variação de performance como um código a ser traduzido e não como um erro a ser apagado. Um engenheiro que leve Hamilton ao nível onde ele sempre pertenceu, o do protagonista. Hamilton não precisa reaprender a correr. Ele precisa de um ambiente que o acompanhe, que evolua com ele, que enxergue o que ele sente antes mesmo de precisar explicar. Em vez disso, o que vemos hoje é um projeto que prometeu grandeza, mas que segue tropeçando na base. Não por falta de potencial, mas por insistência em não ajustar a engrenagem mais importante, a comunicação entre homem e máquina. Se a Ferrari continuar tratando esse ruído como algo menor, vai perder a oportunidade de escrever um dos capítulos mais lendários da Fórmula 1 moderna. Porque um Hamilton com o engenheiro certo não é apenas competitivo, ele é imbatível. Ele transforma finais de semana em dominância, transforma dúvidas em liderança. E a Ferrari não pode se dar ao luxo de desperdiçar esse tipo de ativo. A pergunta que fica para quem acompanha tudo isso de fora é direta: Hamilton merecia estar onde está, ou a Ferrari está desperdiçando um dos maiores talentos que já passaram por esse esporte? Se você acredita que sim, que está na hora de mudar, comenta aqui embaixo. Você trocaria o engenheiro de Hamilton ainda nesta temporada? Ou acredita que a adaptação vai acontecer com o tempo? A conversa não acaba quando o vídeo termina. Ela começa agora nos comentários.